Tá, Alexandre Losetti, são 6h54. 6h54. Quer falar do que agora, Losetti? Tema livre. Não, você que escolhe. Então escolha. Aqui, ó, Atlético Mineiro tá aqui. Sempre. Domingo tem Flamengo e Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro. É bom, hein? Jogão, hein? Jogão. O Domi de um lado, Domenech Torrent, Sampaoli do outro. O Sampaoli já está projetando esse jogo. Una victoria clara, amplia, que nos permite jugar la final de un torneo importante, con mucha tradición, así que ahora prepararnos para esa final tan importante. Tenemos que crecer mucho para esa competencia, un equipo muy joven, que tendrá que asimilar el peso de la competencia que viene ahora, que es muy compleja. Y en ese peso tendremos que alcanzar la madurez que el equipo todavía no alcanzó en corto plazo. El domingo jugamos con un rival que el año anterior ganó todo, así que vamos a tener que rápidamente levantar la performance porque es un torneo mucho más complicado para nosotros y con un equipo muy joven como el que tiene Atlético hoy. Va a tener que organizarse muy bien de cara a este torneo. O Atlético Mineiro está na final do Campeonato Mineiro contra a Tombense. Final do Campeonato Mineiro agora vai ficar só para frente. Contra o Tombense. Levei um tombo aqui. Contra o Tombense. Vai ficar mais para frente. O Thiago Gurjão vai me confirmar. O pai do Nicolas vai me confirmar as datas. Porque o Atlético Mineiro 26 e 30 de agosto. Porque o Campeonato Brasileiro agora, no final de semana, o Atlético Mineiro pega o Flamengo. No papel, esse time do Atlético tá um espetáculo, hein, Losetti? No papel. Se vai ser um grande time na temporada, aí é outra história. Olha, Cereto, se você me permite, eu vou discordar de você, porque eu acho esse time... Discorda sem pedir permissão. Tem que discordar, já entra no peito, sem pedir permissão. Não, eu não dou carrinho, eu tento roubar a bola na elegância. Eu acho que esse time tem tudo para ser mais interessante no campo do que no papel. No papel, eu vejo o Flamengo infinitamente superior, porque eu acho que são jogadores que já se desenvolveram, jogadores que muitos deles estão no auge das suas carreiras, nunca jogaram tão bem num clube como jogaram no Flamengo do Jorge Jesus, jogadores experientes, um time entrosado. Claro que agora vai se iniciar um novo trabalho e a gente vai ver, a gente vai medir o quão pouco a pouco o Domenech Torrent vai colocar o seu jogo à prova no Flamengo. Eu tenho certeza que ele vai implementar o jogo de posição, mas eu não sei em que nível, se ele vai começar radicalmente, me parece que não, ele já disse que não, inclusive, mas vai ser muito interessante ver a adaptação do Flamengo a uma nova filosofia pouco a pouco, com jogadores muito bons para entender, para absorver essas ideias. E o Atlético tem uma equipe, como disse o Sampaoli, muito jovem, de jogadores que vão melhorar muito na mão dele, eu não tenho dúvida alguma. Ele tem esse potencial de pegar o Natan, por exemplo, meio-campista que muito novinho, se esperava muito dele, ele deu uma rodada, não chegou a brilhar em lugar nenhum, mas está se tornando uma peça essencial no Atlético do Sampaoli, de pegar um Marrone jogando como centroavante, fazer com que ele faça mais gols, com que ele participe mais do jogo, de encontrar uma função diferente para um jogador já veterano como o Fábio Santos quando estiver em campo, o Guilherme Arana, que já foi à Europa, voltou, mas continua muito jovem. Então, assim, eu acho que no papel eu não vejo o Atlético Mineiro em condições de competir com o Flamengo. Aliás, eu não vejo nenhum time em condições de competir com o Flamengo, porque os jogadores do Flamengo são muito bons, é a maior reunião de bons jogadores que eu já vi nesse século no futebol brasileiro. Mas o Atlético em campo vai ser muito interessante graças ao Jorge Sampaoli. Agora é curioso, é engraçado, você estava falando, eu estava pensando aqui, porque esse negócio de projeção serve para a gente quebrar a cara, né? No meu caso, né? Eu quebro muita cara, eu quebro demais a cara com isso, mas eu gosto e continuo quebrando, tal. A gente falou muita gente falou do Cruzeiro no começo da temporada passada, lembra? Porque o Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro, começou muito bem a Libertadores, começou bem. Era o melhor time da Libertadores, né? Não tinha sofrido nenhum gol até o último jogo da primeira fase. Aí quando começa o Campeonato Brasileiro, é aquela história, quem são os favoritos? O Cruzeiro estava
entre os favoritos de 10 entre 10 listas. Todo mundo apontava o Cruzeiro como um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro, e eis que o Cruzeiro terminou a temporada rebaixado para a segunda divisão. Mas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos para saber se alguém vai conseguir derrubar o Flamengo. E esse Flamengo ainda é o Flamengo do Jesus, né? Seria algo mágico se acontecesse uma mudança já para esse jogo de domingo em relação ao dedo do novo técnico, o Domenech Torrente, o Losetti. O Domi, Cereto, nosso novo amigo íntimo, o Domi tem que primeiro conhecer mais de perto. Claro que ele conhece os jogadores do Flamengo, sabe quem são, sabe as suas características, mas é só o contato, só vendo a reação de cada um deles a cada treinamento, a reação física, a reação técnica, mesmo a reação de humor, como cada um reage a uma tentativa, por mais leve que seja, de começar a colocar em prática uma filosofia diferente, ver quem é que pode ganhar mais com isso e quais setores, de repente, podem se prejudicar, ou quais jogadores. Então, eu tenho certeza que, nesse início, o ponto de partida é o trabalho do Jorge Jesus, e é um baita ponto de partida, né? O ponto de partida do Flamengo está à frente de todos os outros clubes do futebol brasileiro. Mas eu estou muito interessado, para mim, é a grande atração do Campeonato Brasileiro, ver como é que um adepto de uma prática de futebol muito peculiar, rara em alto nível no mundo, a gente vê poucos times de nível A, cada um dentro da sua realidade, praticando o jogo de posição. Tem o Manchester City, o Arsenal agora faz, mas a gente provavelmente vai ver o Flamengo fazer, e acho que esse para mim é o grande número desse Campeonato Brasileiro, essa adaptação. Mas vai ser pouco a pouco, passo a passo, e eu tenho quase certeza que os jogadores do Flamengo não terão prejuízos individuais por conta dessa mudança. O Brasileirão é um campeonato, um torneio de muitas e muitas histórias, e bota história nisso. Uma delas envolve o maior campeão nacional, né, que é o Palmeiras. Só o Palmeiras é deca, né, somando todos os títulos. É um dos melhores times que o Brasil, a história agora, mais um capítulo da série do GE. GE.globo conta a história de um dos maiores times que o Brasil já viu. A história do Brasileirão coleciona times inesquecíveis de Robinho e Diego. Vocês já estudaram juntos? Estiveram com o mesmo... Estudamos juntos. Estudar não, a gente ia pra escola. Souza para cobrança, bateu direto pro meio, toque! O São Paulo teve a pretensão de deixar o campeonato sem graça, vencendo 3 vezes seguidas em 2006, 2007 e 2008. E eu tive a oportunidade, claro, de erguer os 3 campeonatos como capitão daquela equipe. Motivo de muito orgulho para mim. O título de 2007, por exemplo, foi conquistado ainda no mês de outubro, na vitória sobre o América de Natal, com 4 rodadas de antecedência. Passamos 28 dias aqui no CT fazendo rachão. A gente lembra até hoje que nós ficamos aqui um mês fazendo churrasco aqui no CT e o campeonato continuando ainda. Já era campeão há muito tempo atrás. Tem gol do Gabigol no Maracanã! A revolução de Jorge Jesus no Flamengo do ano passado também deixou o rubro-negro de 2019 marcado na história. Um time pulverizador de recordes. Campeão com 90 pontos. 28 vitórias, apenas 4 derrotas. Com o artilheiro da competição, com certeza um time em outro patamar. Só um jogador diferenciado é capaz de uma finalização de um gol desses. Alex, número 10, golaço no Mineirão, gol de campeão. Jogar contra o Cruzeiro de 2003 era quase certeza de derrota. Time bom e vencedor são poucos, eu acho que foi isso que aconteceu. A gente... muitas vezes ia para o estádio já falando assim, hoje vai ser uns 2, hoje vai ser uns 3. O time de Vanderlei Luxemburgo, Alex e Aristizábal fez 100 pontos e 102 gols na primeira competição nacional por pontos corridos. Muito feliz de poder ter passado à frente de profissionais de altíssimo nível como Andy Andrade, como Rubem Minelli, Tele Santana. Era o 5º título brasileiro do técnico, já com bastante experiência em times badalados e cheios de craques.